Fala galera, professor Dix aqui mais uma vez e continuando a saga do romance romântico no Brasil. Agora nós vamos falar do romance, gente, indianista. Quem estudou, quem viu a aula de poesia romântica, sabe que a primeira fase romântica de poesia vai ter uma característica que marca junto com o nacionalismo, que é o indianismo. O que era esse indianismo? Era a idealização da figura do indígena dentro dos versos, né, literários da poesia romântica na primeira fase. Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães e outros autores vão trazer essa exaltação da figura indígena, muito por conta da necessidade de se ter um herói nacional, característica que tinha no romance europeu, que era o medievalismo, né? Que o herói era o cavaleiro medieval, mas como o Brasil tecnicamente não existia nessa Idade Média, nós, quando surgimos ali com o nosso romantismo no Brasil, precisava de um herói. Então, esse herói vai ser escolhido o brasileiro, mais brasileiro de todos, que é o indígena, que já estava aqui, que é o dono do lugar. Então, ele vai ser idealizado e colocado como o nosso herói. Então, aparece lá na primeira fase romântica em versos, né, na poesia, e vai aparecer aqui no romance romântico com o romance indianista. Gente, o nome já entrega tudo. Romance indianista. Quem são os heróis desse romance? Os indígenas. Né? As histórias vão se basear e direcionar, evidentemente, para a questão do indígena brasileiro. E aí, detalhe, vem a grande marca romântica, idealização. Então, esse indígena é mostrado como o quê? Como um herói, bravo, forte, destemido, né? Correto, que não desiste, né? Que é forte. Destaca-se, né, dentro da literatura, dentro do romance indianista brasileiro, quem? Adivinha, gente? José de Alencar. Três romances, o Birajara, Iracema e o Guarani. Esses dois últimos, Iracema e o Guarani, né, clássicos da literatura brasileira, grande referência. Iracema, eu diria que é a figura indígena mais, né, cultuada na literatura brasileira, de todos os tempos. Né? Inclusive, José de Alencar, por ser cearense, né, tem uma relação toda ali com o estado do Ceará. O romance Iracema, se você pegar o nome Iracema e mudar a ordem das letras, você vai ver a palavra América, né? E aí, ela, na relação amorosa que tem com o português, ela vai dar origem ao filho, né? O filho dela é considerado o primeiro cearense. Né? E é interessante que tanto no Iracema quanto no Guarani, você vai ter essa relação, né, interracial, vai ter essa relação entre o europeu e o índio, o indígena, né? O indígena, nesse romance indianista, sempre ali subjugado, né, fazendo os gostos, né, do português, do europeu que vem aqui para o Brasil. Mas o que é que acontece? Onde é que entra o indianismo nessa questão, no romance indianista? É esse nome que está falando, a idealização do indígena. Olha aqui, idealização do indígena visto como o herói bravo que andava nas matas, encarava tudo e fazia sempre a coisa certa. Né, e que é descrito, né, é mostrado ali com características físicas muito peculiares, muito maravilhosas, é uma descrição exagerada, né, da questão da compreensão física, da questão do psicológico forte para enfrentar qualquer batalha, né, você vai ter desde lá da poesia romântica na primeira fase, quando Gonçalves Dias escreve E o Capirama, que vai enfrentar a tribo, vai matar todo mundo e virar o herói, nós vamos ter isso sendo repercutido aqui também no romance indianista. Então, às vezes os vestibulares, o Enem, as pessoas gostam de falar dessa característica junto, então é bom você ficar ligado. Indianismo tem tanto na poesia da primeira fase, como no romance, o chamado romance indianista, que está aí na sua cara, você está vendo agora, né, esses exemplos. A mostra da paisagem grandiosa do Brasil, por quê? Porque é uma característica romântica, essa louvação à natureza, mostrar a natureza como algo grandioso. Então, calhou perfeitamente. Então, eu falo da figura do indígena como herói, né? E onde o cenário em que ele se encontra é o cenário perfeito, idílico, maravilhoso, né? Das matas, e ele sobrevive, ele vive muito bem. E aí vem o temperinho clássico, a imaginação romântica. Daí você fala, e José de Alencar, ele acreditava nisso? Não sei, só voltando lá para perguntar para ele. Mas que ele jogava para a gente a figura do indígena, herói maravilhoso, perfeito, isso sim. E o que é que as provas podem trazer para você? Fragmentos desses romances, principalmente das descrições que são feitas
das personagens indígenas. Em Iracema, né, que ela é o foco central, você vai ter um fragmento clássico da literatura brasileira de Zé de Alencar descrevendo Iracema, né, como a perfeita, né, maravilhosa, né, os cabelos mais pretos que as asas da graúna, né, ela vai fazendo toda a descrição, o lábio doce, mais doce que o favo do jati, ela vai botando tudo de Iracema, é maravilhoso. E nós vamos ter em O Guarani, que é o outro romance, né, indianista muito importante de José de Alencar, nós vamos ter a figura de Peri e de Ceci. Peri é o indígena que vai fazer tudo que Ceci quer, que é a portuguesa, né? Então ali existe também a ideia do Peri, ele aparece um pouco bobo, né? Mas ali sempre querendo fazer o bem, sempre querendo ajudar e fazer os agrados, né, amorosos para Cecília, para Ceci, que é a portuguesinha que ele ama. Então, nesses romances indianistas, como o próprio nome diz, o grande foco, a grande pegada é mostrar esse indígena forte, esse indígena herói, esse indígena destemido e, de certa forma, civilizado, porque convive muito bem com o povo que aqui chega, né? E isso é uma marca do indianismo, do romance indianista e dessa idealização que permeia, né, as escritas do romance indianista no Brasil. É isso aí, galera. Continue estudando. Logo depois vocês vão ver vídeos aí, a gente respondendo questões, né, sobre esse romance indianista também. E aí você fique atento. Então, se não se inscreveu, se inscreva logo, viu? Dê like, continue nos seguindo e tem mais vídeo. A gente se vê aqui no canal do FIC.